Boa noite, professores. Estão me escutando? Se vocês estiverem escutando, coloca um joinha para mim. Boa noite, pessoal. Bia está entrando. Inês, Natália, Ramon. JP Facioli, João Paulo. Michele, estão me escutando? Marília, Álvaro, Michele. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado. Esse é o quarto dia das lives do LEPES. Eu estou muito feliz. O LEPES nunca teve tanta participação de pessoas mandando para nós dúvidas, sugestões de temas. Eu fico muito feliz e nós temos tantas pessoas acompanhando, querendo evoluir. Tem gente que está aqui desde segunda-feira, não falhou nenhum dia. E para quem está chegando agora, colocando joinha, pessoal, coloquem para mim aí de onde vocês estão falando, de onde vocês estão acompanhando o LEPES, de qual cidade, de qual região do país, ou até de fora do país, tem gente de fora que segue o LEPES também. Então coloca a cidade de vocês, é bacana para eu saber de onde vocês estão entrando em contato conosco, tudo bem? Bom, pessoal, nós estamos no quarto dia da Semana do Joelho do LEPES. Para quem está por fora, para quem não está conseguindo acompanhar todos os dias, hoje é o segundo dia no Instagram. Nós já fizemos 2 dias pelo YouTube, na segunda e na quarta, e anteontem e hoje estamos fazendo pelo Instagram, correto? Olha que legal, pessoal de São Paulo, BH, Feira de Santana, São Carlos, Ribeirão Preto, Araraquara. Muito obrigado, viu, pessoal? Muito bacana. Charqueadas, Rio Grande do Sul, Alagoas, meu Deus, muito bom. Pessoal, para quem está reclamando do áudio, tem que colocar fone de ouvido, aqui não tem como aumentar, tudo bem? Eu estou no limite. Quem está com fone de ouvido, eu tenho certeza que está me escutando muito bem, correto? É isso mesmo, pessoal? Quem está com fone está conseguindo me escutar? Não dá para falar mais alto, a minha bebê está dormindo ali no outro quarto. Infelizmente, eu não posso falar mais alto do que isso, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Nós vamos começar com a live de perguntas e respostas. Ó, pessoal da região de Ribeirão Preto, Altinópolis também. Muito obrigado, conheço bastante a região aqui. Vamos aqui a uma das primeiras perguntas que eu vi lá de baixo. Olha que bacana, pessoal. Vou começar por essa aqui. Lembra que o nosso intuito é falar sobre dor no joelho, tudo bem? Então tem perguntas aqui de outras coisas que não são em relação ao joelho, e como é a semana do joelho nós vamos direcionar. Olha lá, a Michele falando do fone de ouvido. Então corre, pega o fone de ouvido, pessoal, que fica tranquilo de escutar. Tudo bem? Vamos a essa primeira pergunta agora, pessoal. Posso realizar exercício de mobilidade na artrose de joelho? A resposta é não. Não pode realizar exercício de mobilidade para a articulação do joelho no caso da artrose. O que acontece na artrose, professores? Nós temos uma degeneração dos componentes articulares do joelho, principalmente das cartilagens, correto? Então imagina que nós temos um espaço como esse de cartilagem entre o fêmur e a tíbia. Os dois estão se encostando, correto? Só que o que se encosta é a cartilagem, tanto do côndilo femoral quanto do platô tibial. Perfeito? No caso da artrose, essa cartilagem já foi embora, já foi para o espaço. Então eu perco a amplitude de flexão do joelho. Algumas pessoas até perdem a amplitude de extensão do joelho. Não conseguem estender completamente o joelho. Pensa aí em pessoas com 60, 70, 80 anos de idade com artrose no joelho. Não é fácil de imaginar que essas pessoas andam com o joelho um pouco mais flexionado que o normal? Então, não devemos realizar exercício de mobilidade para articulação do joelho em quem já tem artrose, tudo bem? Seja categórico nisso, porque você vai fazer uma flexão de joelho forçada, querendo aumentar a mobilidade, e você está no osso com osso. Não tem o que melhorar a mobilidade quando já chegou nesse caso, tudo bem? Espero que tenha respondido a quem fez essa pergunta, pessoal. Vamos lá. Tararam. Ó, vamos nessa aqui, nós não falamos ainda do LCA essa semana. Qual a amplitude segura no agachamento para quem tem ruptura do LCA? Ó, é uma pergunta muito interessante, certo? Pessoal, vamos lembrar a função do LCA ou as funções do LCA, do ligamento cruzado anterior? Primeiro, ele é o ligamento mais lesionado no mundo esportivo, correto? A cada 10
lesões em joelho no futebol, 9 são do ligamento cruzado anterior. Então parece que é um número bem expressivo, correto? Então imaginem aqui a parte de cima o meu fêmur e a parte de baixo a minha tíbia, correto? Então, olhando de lado, a parte anterior seria aqui o lado da minha face, o ligamento cruzado anterior ele limita esse movimento, que nós chamamos de translação anterior da tíbia. É uma das funções dele, ele também limita, por exemplo, o valgo do joelho, certo? Então as pessoas que agacham em valgo, por exemplo, têm mais chance de ruptura ou de lassidão do ligamento cruzado anterior. Mas tudo bem, vamos aqui à amplitude. Pensem comigo, o ligamento cruzado anterior, ele tem 2 bandas. As pessoas acham que ele é um filete, como se fosse um barbante. Mas na verdade não, ele parece muito mais um leque. A estrutura, a anatomia, a histologia do ligamento cruzado anterior. Então nós temos uma parte mais anteriorizada e medial, a outra parte mais posteriorizada que vai para a lateral. Quanto mais se flexiona o joelho, maior é a tração no ligamento cruzado anterior. Agora eu estou considerando aqui que a pessoa já teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior e colocou um enxerto, certo? Esse enxerto ele vai vir ou do tendão patelar ou dos músculos dos isquiotibiais, né, o tendão do semitendinoso, ou ainda do tendão quadricipital, correto? São as principais maneiras de você reconstruir o ligamento cruzado anterior com um enxerto. Só que pensa bem, eu tenho um ligamento rompido, o médico vai lá, tira o ligamento, faz um furo na tíbia ou no fêmur, passa um parafuso interferencial, fixa embaixo, passa outro para cima e tensiona um tendão no lugar do ligamento cruzado anterior que foi rompido. Então, a partir do momento que a pessoa consegue jogar futebol novamente, ir para o agachamento novamente, depois de 7, 8, 9 meses de cirurgia do ligamento cruzado anterior, essa pessoa ela vai ter um tendão no lugar do ligamento que tem menos flexibilidade. Então, quem tem lesão do ligamento cruzado anterior aí, pessoal, sabe que perde a flexão completa de joelho. E se por acaso consegue fazer flexão completa de joelho, o seu ligamento cruzado anterior pode não estar realizando a função que ele deveria, correto? Então, evita-se grandes amplitudes de agachamento para quem já fez reconstrução do ligamento cruzado anterior. Tudo bem? Próxima pergunta, pessoal. Vamos lá, tem bastante pergunta aqui, foi muito legal hoje, tudo bem? Deixa eu ver mais alguma aqui. Tararã. Vamos nessa aqui, ó. Bom, não era essa, acho que eu cliquei na de baixo, mas vamos fazer essa. É funcional agachar profundo. Fazemos isso desde bebês. Por que criticam tanto? Devem ter assistido a nossa live de ontem, né, para ter feito essa pergunta. Pessoal, as pessoas elas têm o hábito de buscar justificativas para realizar determinada linha de raciocínio, correto? Assim como o bebê agacha profundo, ele consegue fazer isso em torno de 7, 8 meses de vida, correto? É assim que funciona mais ou menos, que o bebê consegue encostar o bumbumzinho dele lá nos calcanhares. O bebê faz isso com quanto de peso? Com o peso corporal do bebê, correto? Nesse momento da vida, como é a articulação do joelho do bebê? Ela é praticamente cartilagem. Os discos epifisários estão formando ainda as estruturas ósseas no nosso corpo. Essas cartilagens elas vão passar por muitas mutações, muitos processos de crescimento e desenvolvimento, até a ossificação completa em torno de 18 anos ali, como média para homens e mulheres, né? Os homens um pouquinho mais tarde, as mulheres um pouquinho mais cedo. Tudo bem? Agora, pensa comigo, a pessoa que agacha profundo quando tem 1 ano de idade, sim, ela tem aquele determinado peso corporal. Ontem na live nós vimos que agachar profundo diminui a área de contato entre o fêmur e a tíbia e a compressão posterior nos meniscos é exacerbada. Nós discutimos isso ontem categoricamente com os artigos que foram apresentados na nossa live de ontem. Mas nós estamos falando do peso corporal, correto? Diminui a área de contato, então aumenta a compressão,
Perfeito? Sendo assim, professores, e quando eu coloco uma barra, eu peso 80 quilos, e quando eu coloco uma barra de 50 quilos a mais no meu corpo, entende que não é mais funcional, certo? Só é funcional para quem treina peso. Se justificar que agachar profundo é funcional, se você consegue fazer isso sem deixar o seu joelho chegar na amplitude máxima de flexão e sem acontecer o tilt posterior da pelve, continue fazendo isso. Não tem problema nenhum. Mas eu aposto que de todo mundo que está online aqui, se nós tivermos uma pessoa que consegue fazer um agachamento numa amplitude como essa, sem maiores riscos, não estou dizendo que ela não vai machucar, mas sem maiores riscos, eu duvido. É muito difícil encontrar alguém que passe de 100, 110 graus de flexão do joelho sem o tilt posterior de pelve, sem ter essa compressão demasiada no platô posterior da tíbia. Tudo bem? Eu não quero que vocês tenham essa resposta como a resposta da vida de vocês. Os artigos científicos que nós discutimos ontem me trouxe essa vontade de não defender o agachamento profundo. Mas eu defendo o agachamento a 110, 120, 125 graus para quem consegue, certo? E em casos de agachamento profundo, só para especificidade. Esportes como o jiu-jitsu, por exemplo, entre outras modalidades que podem exigir um agachamento profundo. Beleza? Vamos lá então, pessoal. O bebê não agacha com uma barra de 50 quilos nas costas, certo? Tudo que puder falar de ligamentos. Ó, já que a gente está falando de agachamento profundo, olha essa pergunta aqui, pessoal. Tem tudo a ver. Lesão de menisco no corno posterior medial. Alguma recomendação? Se essa pessoa estiver online, por favor, coloque aí para mim qual é a modalidade que você pratica. A lesão de corno posterior de menisco, certo? Ela acontece prioritariamente em agachamento profundo. Fazer agachamentos com flexão máxima de joelho, nós vimos isso ontem. Os meniscos, eles não são fixos no platô tibial, eles têm alguns pontos de aderência, mas quando nós flexionamos os joelhos, eles escorregam para trás. O menisco medial menos, o menisco lateral mais. Por que isso? Porque quando nós agachamos, o fêmur tem uma ligeira rotação externa, que na verdade essa rotação é do quadril. E isso faz com que o menisco lateral tenha que vir mais para trás. Tudo bem? Então essa flutuação do menisco lateral é maior do que do menisco medial. Tudo bem? Quando nós vamos realizando uma flexão máxima de joelho, uma flexão máxima, olha o que vai acontecendo aqui atrás. Nós temos uma aproximação de todos os tecidos entre a parte posterior do nosso fêmur e o platô tibial posterior. Só que ali no meio tem os meniscos. Então eu comentei ontem na nossa live via YouTube que eu recebi pelo menos 4 ressonâncias magnéticas no ano passado de pessoas que foram avaliar comigo e elas tinham a mesma lesão nos cornos posteriores do menisco, ou seja, na parte de trás dos meniscos. E qual era a atividade em comum dessas pessoas? Agachamento profundo, agachamento com 140 graus de flexão do joelho, certo? Então a principal recomendação para quem tem lesão no corno posterior dos meniscos é não agachar profundo. Não chegue perto das flexões máximas de joelho, tudo bem? Porque é onde você vai comprimir essa área que já está lesionada. Beleza? Vamos mais, pessoal? Estamos com tempo, está bem tranquilo aqui o tempo. Vamos lá. Falei bastante de condromalácia ontem, né? Tem muita coisa aqui que não é de joelho, pessoal. Ó, vamos nessa aqui. Indivíduos com condropatia ou lesão meniscal, né, são situações diferentes aqui. Podem praticar esportes de forma saudável? Então vamos lá, vamos identificar essas duas estruturas no nosso corpo, no nosso joelho? Estou falando rápido hoje, né, pessoal? Então vamos lá. Condropatia. O que é uma condropatia? Vamos primeiro à etiologia. Condro vem de cartilagem, certo? Patia, alguma lesão na cartilagem. Então nós temos uma condromalácia, por exemplo,
temos um grau elevado de condromalácia, que já seria uma degeneração. Uma osteoartrite é um dos quadros que evolui com condropatia. A artrose é quase que a ausência dessa cartilagem. Então, pessoal, a condropatia é uma lesão na cartilagem. Onde nós temos cartilagem no joelho? Nós temos cartilagem na patela, nas suas faces posteriores, que articulam com a fossa patelar ou a tróclea do fêmur, correto? Então é mais um lugar que tem cartilagem. Nós temos cartilagem nos côndilos femorais, correto? E no platô tibial. Então todas essas estruturas têm cartilagem, consequentemente pode degenerar, perfeito? E a segunda pergunta ali, a continuação da pergunta. E uma lesão meniscal? Então quem tem lesão na cartilagem mais lesão meniscal pode praticar esportes de forma saudável? Saudável já é uma pergunta difícil para quando nós relacionamos a esportes, correto? É aquela frase que todo mundo falava, né? Acho que alguns de vocês já não falam mais, esporte é vida, né? Esporte não é vida não, principalmente do alto rendimento. Né? Quantos jogadores de futebol vocês conhecem que estão chegando ali nos 80, 90 anos de idade? A maioria morre antes porque força demais, né? Tanto as articulações quanto o coração. Mas lembrando da atividade física, vamos pensar ali em pessoas que já fizeram um reparo meniscal, que tem uma condromalácia grau 3, grau 4. Isso vai dificultando a vida ativa em relação à prática de esportes coletivos. Tudo bem? Saiu um artigo científico agora no ano de 2019 verificando, olha que bacana, sinais de artrose, correto? Em maratonistas. Então o que eles queriam nesse artigo científico? Verificar se pessoas que têm artrose, sedentárias, começassem a treinar, se eu não me engano, no espaço de 2 anos, para correrem uma maratona. E o que eles descobriram? Que o joelho estava melhor como média do que quando eles eram sedentários. Então o que eu estou falando aqui? Que mesmo se preparando para correr 42 quilômetros daqui 2 anos, ok? Não amanhã, igual as pessoas falam. Né? Elas chegam no último dia de janeiro e falam, agora em março eu quero correr 21, nunca corri 5. Né? Algumas pessoas têm esses sonhos da noite para o dia. E isso é claro que não tem nada de saudável para a articulação do joelho. Então, se nós temos evidências que a pessoa sedentária, com dor no joelho, artrose, treinar para uma maratona de maneira progressiva, bem orientada, com exercícios de força, mais os exercícios cardiorrespiratórios, evoluindo para dali 2 anos completar uma maratona. Não é que ele vai correr para ganhar a maratona, correto? Essa pessoa tem melhoras no aspecto do joelho, a gente pode considerar que você pode fazer atividade física, um esporte coletivo de baixa intensidade, certo? Igual a pessoa ter uma artrose e jogar futebol de salão com 60 anos de idade. Isso não vai dar certo. O impacto é muito maior, as forças de cisalhamento são muito maiores. Mas uma grama natural, uma grama um pouquinho mais alta, sempre bem cuidada, bem hidratada, dificilmente a pessoa não vai poder jogar. É claro que ela tem que mudar o estilo de jogo dela. Certo? As pessoas que normalmente lesionam ligamento cruzado, têm uma condromalácia, grau 3, 4, têm uma lesão meniscal, elas começam a ficar mais receosas. E isso é bom, porque elas tiram o pé das divididas, elas giram menos o corpo durante a atividade, então dá para continuar. Eu conheço pessoas que fizeram 3, 4 cirurgias de joelho, têm 60 anos de idade e ainda jogam futebol, certo? A diferença é que está acelerando o processo de artrose. Não tenha dúvidas em relação a isso, tá bom? Vamos mais uma aqui, pessoal. Dores na região posterior e anterior do joelho. Pode ser o quê? Acredito que seja alguma pessoa que não é da área, né? Pessoal, normalmente quando a pessoa sente dor no joelho, a gente precisa identificar o local. Se há uma dor na inserção do tendão patelar, pode ser um Osgood-Schlatter, se for uma pessoa mais nova. Se for uma dor no tendão patelar, é uma tendinite patelar. Se for uma dor no ápice da patela, que é a parte de baixo da patela, né? Anatomicamente a parte de baixo da patela é o ápice dela, vai ser uma epifisite patelar, correto? Ou no polo superior da patela.
Se a pessoa tem dor lá nos côndilos posteriores, pode ser uma tendinite nos gastrocnêmios, porque eles se inserem logo acima dos côndilos femorais. Se estiver doendo a parte do compartimento lateral, pode ser uma inflamação no poplíteo, ou pode ser um cisto de Baker, se for bem no centro, na parte posterior do joelho. Então eu recomendo para quem fez essa pergunta ir buscar um fisioterapeuta ou um médico ortopedista para solicitar exames, porque se está comentando aqui conosco, provavelmente é relacionada a uma dor que a pessoa está sentindo, correto? Vamos lá, pessoal, continuando respondendo as perguntas que foram feitas lá no nosso story, né? Para quem perguntou aí. Vamos nessa, ó. Pessoas que têm condromalácia patelar, qual o melhor exercício para não piorar o grau de lesão? Bom, a condromalácia, pessoal, lembra que nós temos 4 estágios de condromalácia. O estágio grau 1 é quando a nossa cartilagem, já que é a cartilagem da patela aqui, como foi perguntado, ela começa a ter uma desnutrição, correto? Ela tinha que ser lisa, bonitinha, bem hidratada, ela começa a se desnutrir por N motivos. Não vamos entrar aqui nesse mérito agora. O grau 2 é quando essa desnutrição começa a formar algumas vilosidades. É como se fossem alguns riachos que fossem correr pela terra, só para vocês entenderem que ficam algumas marcas ali nessa cartilagem que tinha que estar lisa. A condromalácia grau 3 já é aquela fase onde essas pequenas vilosidades começaram a virar buracos na cartilagem. Só que ainda não chegou a descobrir completamente o osso, certo? Porque toda a cartilagem ela está protegendo um osso. E esse osso que tem embaixo da cartilagem nós chamamos de osso subcondral, certo? E a condromalácia grau 4, que é o pior caso de todos, é quando esses buracos, literalmente, essas vilosidades, elas chegam no osso subcondral. Sabe qual é o problema? As nossas cartilagens, elas não são inervadas. Se não são inervadas, nós não temos sensibilidade nela. Se nós pegarmos uma cartilagem sadia do joelho de alguém, enfiar uma agulha de acupuntura e ficar cutucando ela superficialmente, a pessoa não vai sentir nada, correto? A partir do momento que esse osso subcondral fica quase exposto ou completamente exposto, o osso subcondral é altamente inervado. É por isso que começa a doer. Então você que está assistindo agora e não tem dor no joelho, você já pode estar com condromalácia grau 1 ou grau 2 e não ter nenhum sintoma em relação a isso. Agora, quando começa o grau 3 e 4, nós vamos no médico pedir um exame de ressonância magnética para ver como está o nosso joelho, já está em fase quase terminal para essa articulação. Bom, o que nós podemos fazer para não piorar o grau de lesão? Para quem já tem a condromalácia, a gente tem que pensar muito bem na escolha dos exercícios. Eu vou dar exemplos aqui. Aquelas pessoas que não têm uma boa divisão de treinamento, uma periodização incorreta, falo bastante sobre isso. Vai lá na segunda-feira, treina membros inferiores, né? O treino de quadríceps, de panturrilhas, de posteriores de coxa, glúteo, beleza. Aí na terça-feira, 24 horas depois, vai só dar uma corridinha. Continua castigando tanto a musculatura quanto a articulação do joelho. Aí na quarta-feira tem um futebolzinho de leve com os amigos. Na quinta-feira quase não sai da cama porque o joelho está todo travado e não entende o porquê, certo? Então o excesso de exercício físico já é uma coisa que nós não deveríamos fazer. Existem alguns exercícios que trazem maior torque para a articulação do joelho, correto? Então, por exemplo, quando nós realizamos a cadeira extensora, o torque dela, o pico de torque para a patela é muito maior quando comparado com o leg press, quando comparado com o agachamento, com a barra nas costas, tudo bem? E pensem na equalização da divisão do treino. Se você faz ali 3 exercícios para o compartimento anterior, para quadríceps, pense em fazer o mesmo tanto ou um exercício a menos para o compartimento posterior. Às vezes eu pego ficha de treino na mão, pessoas que vêm fazer avaliação física comigo e pedem para eu palpitar, né, no treino que eles estão realizando, aí eu vou contar os exercícios,
tem 6, 7 exercícios que envolvem a extensão de joelho e 2 exercícios que envolvem a flexão. E normalmente as pessoas me procuram somente quando já estão com graus avançados de algum problema, não estão conseguindo reduzir suas dores no ombro, no joelho, no quadril, certo? Então, normalmente é essa equalização que nós temos que tomar cuidado. Se já tem a condromalácia, evite fazer exercícios ajoelhado, por exemplo, exercícios onde você tenha um torque muito grande para a articulação do joelho. Correto? Beleza. Pessoal, vamos fazer mais umas 2, eu acho que tá bom, né? Vamos nessa aqui, ó. Como tratar tendinite patelar? Bom, eu sou fisioterapeuta. Tem mais algum fisioterapeuta aqui assistindo essa live? O tratamento ele não é para profissionais de educação física, certo? A tendinite patelar ela é um quadro inflamatório que normalmente demonstra ou evidencia uma lesão aguda, onde a pessoa, por exemplo, não tem o hábito de sair para correr na rua, corre 1 ou 2 vezes por semana na esteira. Aí ela vai lá do nada e corre 5 km na rua, onde força bastante esse cisalhamento, essa tração do tendão quadricipital durante a corrida. Aí no dia seguinte começa o processo inflamatório. A pessoa vai levantar, ela sente dor exatamente abaixo da patela, certo? Então aquela dor de tendinite patelar, correto? Na verdade, tendinite do tendão patelar. Bom, o que o profissional de educação física pode fazer no primeiro momento? Gelo, crioterapia. Pede para o seu aluno ou para você que fez essa pergunta, aquele gelo que não pode ser aquele gelo comprado em farmácia, aquele em gel, porque quando o joelho é todo irregular, aí você vem com aquele gelo e encosta em 3 centímetros, certo? Esse gelo não serve para nada até você conseguir modelar ele. Então, quando é para o meio da coxa, ok, você pode colocar o gelo lá de gel congelado que ele vai servir para alguma coisa. Mas aquele gelo que você quebra os cubinhos, coloca no saquinho e envolve a articulação do joelho, esse é muito bom, certo? O gelo ele vai evitar a hipóxia secundária, onde você vai reduzir o metabolismo do local e dar chance para essas estruturas, essas células, os macrófagos fazerem a sua parte, ter reparo tecidual e por aí vai. Então o gelo é o primeiro ponto. Quanto tempo? De 20 a 30 minutos e pelo menos 1 hora de intervalo. Então comecei o gelo agora, acabei às 10h28 da noite. Às 11h28 eu posso repetir, tudo bem? Diquinha básica que as pessoas não sabem. Dificilmente alguma pessoa tem alergia ao gelo, certo? O que seria o ideal então? Troca o saquinho do gelo. Que a pessoa vem, coloca o saquinho no joelho e coloca o mesmo saquinho do supermercado lá na geladeira. Esse saquinho, quando ele vai para o freezer, ele já está sujo. E essas partículas, normalmente, quando voltam para a pele, elas costumam dar uma irritação. Aí a pessoa acha que tem alergia ao gelo, mas na verdade ela tem alergia à sujeira do saquinho que foi utilizado o gelo previamente. Tudo bem? Gelo retira a atividade física que está trazendo dor. Então, se a pessoa dói para correr, não corre. Se dói para fazer extensora, não faz extensora. Se dói na extensora, no leg, no agachamento, não faz nenhum deles e encaminha para fisioterapia. Tudo bem? Não recomendem medicação, porque nós não somos dessa área, não compete a nós, mas o gelo todo mundo tem em casa, todo mundo pode prescrever. Tudo bem? É o que o profissional de educação física pode fazer. Vamos mais uma aqui, pessoal. Gostei dessa pergunta aqui, ó. Deixa eu molhar a boca, pessoal. Realizar extensão completa do joelho na cadeira extensora é prejudicial? A pergunta depende. A resposta depende. Sabe por quê? Se nós analisarmos anatomicamente a relação entre a patela e a fossa patelar, certo? A tróclea ali do fêmur, quando nós estendemos completamente o joelho quando estamos em pé, a patela está flutuando à frente da tróclea, né? Na verdade um pouquinho acima da tróclea. Quando nós vamos para a cadeira extensora, nós temos o que agora? Um braço de resistência,
onde a patela está sendo pressionada contra a tróclea, certo? Só que, na verdade, para quem já leu aquele livro do Siliski, Joelho, Lesões Traumáticas, um livro espetacular, lá tem uma imagem que mostra a área de contato entre patela e fêmur em diferentes graus de flexão do joelho. O Lepê já compartilhou essa imagem em algum dos grupos de estudo que nós fizemos por aí, certo? Então, quando eu estendo completamente o joelho, ou seja, chego a 0 grau, e isso é muito importante falar, pessoal, o joelho, ele não chega a 180 graus, certo? O 0 graus do joelho é o joelho estendido, pelo amor de Deus, pessoal. Eu vejo artigos científicos colocando lá, joelho em 180 graus. As pessoas acham que o joelho retificado é 180 graus. Não, isso é 0 graus, tudo bem? Então, quando nós temos o 0 graus de extensão do joelho, a patela está ligeiramente acima da tróclea, ou seja, acima da tróclea não tem cartilagem. Fica a cartilagem da patela encostando numa área do fêmur que não tem cartilagem. Então, do ponto de vista, vem comigo, uma pessoa que já tem uma pequena degeneração na cartilagem da patela, chegar na extensão completa do joelho pode ser prejudicial. Sabe qual é o problema, para quem fez essa pergunta? Que tem o outro lado, tem o viés. Quais são os graus onde o vasto medial, que é importantíssimo para estabilizar a patela medialmente, é mais recrutado? De 30 a 0 graus, certo? Então aí vem o bom senso. Você quer ativar um pouco mais o vasto medial oblíquo, que é um músculo muito importante, pensando uma porção do vasto medial muito importante, visando estabilização da patela, chegue próximo da extensão completa, tudo bem? Se você não está nem aí para o vasto, não precisa chegar na extensão completa do joelho. Quer a minha opinião? Eu raramente prescrevo extensão completa em algum exercício da vida, certo? Sempre uma ligeira flexão, 2, 3, 4, 5 graus de flexão da articulação do joelho, independente do exercício, tá bom? Eu acredito muito mais na segurança do que melhorar 1, 2% de eficiência de ativação muscular, como mostram poucos artigos científicos, tá bom? Pessoal, eu vou fazer a última, porque assim como alguns de vocês, eu também acordo às 10 para 5 da manhã, certo? Liberação miofascial não é hora de falar sobre isso. Alongamento também não. Lesão de menisco já falamos bastante. Eu vou finalizar com esse aqui, pessoal. O que priorizar no pós-operatório de reconstrução do menisco, certo? Então vamos lá, pessoal. Hoje uma pessoa vai fazer, na verdade não é uma reconstrução do menisco, tá? Reconstrução é muito cara para fazer, é um reparo do menisco. Tem alguma lesão no menisco, o médico vai lá, entra com um artroscópio, é uma câmera, um buraquinho para instrumentação, um buraquinho para drenagem, certo? Então, quando nós temos uma situação como essa, a gente está falando de um artroscópio. O médico vai lá, identifica o local da lesão, ele corta um pedacinho do menisco que perdeu sua função, ele vem com uma lâmina que chama lâmina shaver e ele dá um polimento, literalmente um polimento nesse menisco e ponto final, certo? Um reparo do menisco, isso pode acontecer. É quando o médico vem, ele identifica um afastamento. Imagina que o menisco ele estava inteiro e de repente ele fez algo parecido com isso, que nós chamamos de uma lesão em alça de balde, tudo bem? Uma lesão em alça de balde. O médico vai lá, sutura ou ele coloca algum tipo de âncora para essa situação e aí nessa situação a pessoa tem que ficar uns 3, 4 meses em recuperação sem descarga de peso. É por isso que raramente o médico vai realizar esse tipo de cirurgia, esse tipo de reparo, tudo bem? Então, uma reconstrução do menisco é um termo incorreto. Nós temos já próteses de menisco, mas que até agora não deram muito certo no meio da medicina, tudo bem? O que nós devemos, então, pensar no pós-operatório? Evitar extensão completa de joelho, o que vai morder literalmente
os cornos anteriores do menisco, flexão completa de joelho e exercícios rotacionais entre a tíbia e o fêmur. Para quem não se lembra, anatomicamente, com o joelho em extensão, a tíbia, o joelho não tem rotação, certo? Mas quando estamos com o joelho em flexão, a tíbia roda lateral e medialmente, principalmente para lateral, um pouquinho menos para medial. Agora, as pessoas falam, mas quando eu vou fazer um exercício como esse? Tem muita gente que faz. Sabe quando a pessoa vai lá na mesa flexora, ela deita, e ao invés dela subir com os pés paralelos, os pés sobem assim, ó, rodando para fora? Isso é uma rotação tibial. Você pode estar machucando os seus meniscos a médio e longo prazo sem prestar atenção nisso. Então, uma pessoa que já teve um reparo do menisco, né, ou um polimento do menisco, ela tem uma área menor de contato entre a tíbia e os entre o fêmur e os meniscos. Então o fêmur está encostando mais ainda na tíbia. E aí fica no osso com osso, essa pessoa vai ter artrose antes. Tudo bem? Pessoal, eu vi pessoas aqui perguntando de coluna. O curso de coluna já está programado para abril, tudo bem? Ele vai ser lançado no mês de abril, 100% online também. Escápula é a nossa próxima semana. A nossa próxima semana vai ser semana do ombro, né? Nós estamos hoje na semana do joelho, até domingo. Não percam, até domingo nós estamos falando somente de joelho. Quando nós tivermos tempo, vamos fazer uma semana somente sobre ombro. E lá para frente, depois do lançamento do nosso curso, nós vamos fazer uma semana somente da coluna. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu fico muito feliz. Amanhã, para quem está perdido, não sabe o que está acontecendo, amanhã a nossa live é no YouTube, correto? No YouTube. E só recebe o e-mail com o link, porque é uma live fechada, correto? Só recebe o e-mail com o link quem está inscrito no nosso site. O nosso site é o lepes.com.br. Deixe lá o seu e-mail no campo do grupo de estudo, que você vai receber então o link para você participar da nossa live de amanhã pelo YouTube, que é uma live sobre valgo dinâmico. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado, todo mundo aí que está mandando boa noite, obrigado. Sem vocês, eu não precisava estar aqui, tá bom? Um forte abraço, bons estudos, bom descanso, que também é importante, e vamos juntos para amanhã, o 5º dia da Semana do Joelho. Um forte abraço, até mais. Sempre às 10 da noite, 22 horas de Brasília. Um abraço, pessoal. Bom descanso a todos. Valeu!